Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem contigo. Aqui comigo também está tudo bem. Eu quero hoje falar de um versículo para me introduzir num tema muito atual que tem a ver com a conduta da igreja e que tem a ver com a situação que nós estamos atravessando nos dias atuais, aqui no Brasil, aqui na nossa terra. Para isso eu quero ler com você o versículo que está em Romanos, capítulo de número 12, versículo 18. E o texto lá recomenda o seguinte para nós: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos conversar um pouquinho nesse tema, utilizando a introdução deste versículo. Vem comigo! O que me motiva a falar sobre este assunto que nós vamos desenvolver aqui? Primeiramente, eu vou fazer esse vídeo, nós vamos conversar sobre esse assunto, pela obrigação que tenho como pastor que sou de igreja, como sacerdote que foi colocado e levantado pelo Senhor para conduzir um povo e orientar esse povo nas questões espirituais. Daí a necessidade de nós estarmos alertando o povo cristão em relação a cenários tão complicados como este que nós estamos vivenciando no momento aqui na nossa terra. O segundo é exatamente por causa deste cenário. Hoje nós vivemos uma situação na política, uma situação onde nós temos o povo em dois polos diferentes, um lado se dizendo esquerda, o outro lado se dizendo direita, e no meio dessa história toda você vê aí a igreja situada ou buscando se situar em relação a esses dois extremos, um de cada lado. E em terceiro lugar, existe uma necessidade de se orientar o rebanho das ovelhas de Cristo aqui nessa terra. É para isso que ele levantou pastores, apóstolos, mestres, né? Por isso ele levantou os ministérios, por isso ele instituiu uma igreja, para que o seu povo tivesse reunido e bem orientado, bem alimentado espiritualmente pela sua palavra. Essas são as razões que me trazem para falar deste assunto neste vídeo. Mas até agora eu não disse que assunto é esse. Bom, mas pela justificativa das motivações que eu apresentei já deu para perceber, né? Na verdade, se você quer um tema para esse vídeo, eu diria assim, olha, a igreja invadiu a política. Tá? A igreja invadiu a política. Será que isso é verdade? Né? É um bom título, um bom tema para você colocar no vídeo, mas será que isso é verdade? A igreja verdadeiramente, ela entrou na política? Veja bem, eu sempre fui e sou um combatente da ideia de a igreja se envolver nas questões políticas. E por que isso? Porque, primeiro, o campo de atuação da política não é o campo de atuação da igreja. Evidentemente que eu também entendo que o campo de atuação da igreja não é o campo de atuação da política. Então, como se diz num ditado popular, cada macaco no seu galho, ou cada um no seu quadrado, um ditado mais recente. Cada um no seu espaço, cada organismo da sociedade, ele tem um papel a desenvolver, ele tem um trabalho, ele tem um papel mesmo a desenvolver na sociedade. A igreja tem o seu papel, a política também tem o seu papel. Ambos são importantes para a sociedade. O que não pode é um querer entrar na esfera do outro. Por isso é que eu sempre fui um defensor de que a igreja tinha que fazer o seu papel e ficar na sua, mas também a política, ela precisa ficar desenvolvendo o papel que a ela lhe cabe. E o papel da política está muito bem definido e descrito na lei maior do nosso país, que é a nossa Carta Magna, a Constituição. Ali você tem tudo aquilo, aonde vai o poder e os deveres da política.
E ali também fala dos limites e dos deveres e direitos da igreja. Bom, então sabendo e vendo que são campos distintos de atuação, são áreas de trabalho também diferentes e também muito bem distintas, eu não posso concordar que a igreja esteja lá na política, mas também não concordo que a política esteja na igreja. Por quê? Porque se a igreja se dedica às questões políticas, ela vai deixar também de fazer com excelência, ou se dedicar com excelência a sua obrigação, o seu papel, vai deixar de exercer com esta excelência o papel para que ela foi designada. E o papel da igreja é um papel espiritual. Então a igreja ela tem trabalhos de ordem espirituais a serem desenvolvidas, e a política ela tem trabalhos que são materiais. Então que a igreja cuide do material, do espiritual, e que a política esteja tratando daquilo que é material, daquilo que é matéria. A política compete tratar da administração das coisas do povo. É isso que significa política, na verdade. Administrar aquilo que é do povo. Tá? Então a política é para isso. O que é do povo? Administrar a terra, questões ligadas à alimentação, questões ligadas à segurança do Estado, né? Por isso que tem exército, marinha, aeronáutica, tudo isso, competência do Estado. Para isso nós temos que contribuir com tributos, e aí também a política trata dessa questão aí da gestão dos tributos e também da criação de tributos. Tá, tudo isso, área da política, área material, questão financeira, questão alimentar, questão de segurança e a questão de ensino. E aí eu quero deixar aqui uma diferença muito grande entre ensino e educação. Vou voltar a falar disso mais na frente um pouquinho. Mas guarda que tem uma diferença. Ensino é uma coisa, lembra escola. 2 mais 2 igual a 4, 3 mais 2 igual a 5, isso você aprende lá na escola. Educação, tá? Educação é aquilo que lembra a disciplina, o dedinho do papai assim, ó, em riste no rosto do menino, o dedinho da mamãe assim no rosto da menina, dizendo isso pode, isso não pode, quando você chegar você faz assim, quando você sentar, senta dessa maneira. Educação em casa, ensino, escola. Nós vamos abordar isso mais na frente sobre este assunto. Agora, por que então que a igreja está se envolvendo na política? E esta é a situação que nós vemos hoje. E este é o quadro que nós vivemos hoje. Hoje, até eu que sou um combatente, tenho trazido questões de política para os irmãos. E por que isso? Vamos ver. Aí, para falar do porquê, eu preciso primeiramente afirmar para você aqui o seguinte: não foi a igreja que invadiu a política. Na minha opinião, foi a política que invadiu a igreja. Que isso, pastor? Como é que é isso? Talvez não confunda as coisas, né? Existem pastores, eu não concordo com muitas atitudes, com muitas posturas adotadas por alguns pastores, mas eu entendo que cada um tem o seu próprio arbítrio em relação ao ministério que lhe foi confiado, tá? Então eu tenho a minha opinião, cada pastor tem a sua, assim como em todas as áreas da vida e em cada ramo da sociedade, você tem diversos ali profissionais e cada um tem uma opinião em referente a um mesmo assunto, e a vida continua, é a vida que segue. Pastores também têm opiniões diferentes em determinados assuntos, tá? Nós temos algumas opiniões, algumas coisas que eu não concordo. Entretanto, veja bem, chegou a um ponto, enquanto a igreja estava exercendo o seu papel, trabalho espiritual,
socorro ao pobre. Você vê hoje a questão de drogados, de pessoas dependentes químicos, problemas de todas as espécies. Quando a pessoa não tem aonde recorrer, aonde ela vai parar? Ela vai parar na igreja. E a igreja, então, dá o suporte, dá o apoio, tenta resgatar essa pessoa de todas as maneiras, busca recursos. Às vezes não tem recurso na igreja, a gente vai buscar fora, vai buscar, é um profissional de determinadas áreas específicas que a pessoa precisa, ela tem necessidade. Quantas vezes eu vi a igreja, quantas vezes nós atuamos como igreja no socorro de tantas vidas. Mas esse é o trabalho da igreja, visando o resgate daquela vida espiritual. Agora, pastor, o senhor disse que a política invadiu a igreja. Sim, querido, a política invadiu a igreja. E ela não invadiu a igreja porque o político vai lá, porque tem um pastor amigo que levou ele lá e apresentou ele lá na igreja. Não. Ela invadiu a igreja quando ela começou a ditar regras espirituais aos pastores dentro da igreja. Quer um exemplo? Há tempos atrás nós fomos ameaçados, inclusive, de sermos presos se nos recusássemos a realizar um casamento entre homossexuais. Querido, querida, entenda, o casamento na igreja, ele tem um caráter primeiro de casamento espiritual, a bênção do pastor, a bênção sacerdotal sobre aquela família que nasce naquele momento. Isso é de caráter espiritual. Isso não é coisa legal. Agora, você quer casar e você não quer seguir uma religião, quer casar, mas não quer seguir as regras da Bíblia, as regras da igreja, vai num cartório. E o cartório vai celebrar ali, ninguém vai brigar com você. Não vai pastor nenhum lá no cartório para dizer, não faça esse casamento, porque a igreja não concorda. Você pode casar, pode viver junto, pode fazer o que você quiser. Agora, se um dia você se arrepender do estilo de vida que você está vivendo, e você entender, tiver um entendimento que esse estilo de vida não agrada a Deus, procure uma igreja. E essa igreja, ela vai socorrer você. Essa igreja, ela vai lhe dar o alimento espiritual que você precisa. Agora, para permanecer na igreja, você precisa realmente obedecer às regras da igreja. Todo lugar tem regra. Para você entrar num fórum, você precisa, não pode ir de bermuda, não pode ir de short, não pode ir de chinelo, porque ali tem regras. Para você entrar num hospital, você tem que botar uma máscara. Para você entrar numa UTI, você tem que lavar as mãos. Você tem regras. Todo lugar que você vai tem regras. Se entrar numa escola tem regras. A igreja também tem suas regras. E elas precisam ser respeitadas. E aí, quando a política começa a ditar regras dentro da esfera do espectro espiritual, ela está invadindo a igreja. Ela está invadindo a igreja. Uma outra questão também da invasão da política na igreja é a questão da educação das crianças. Educação dos filhos. E eu eduquei isso. Então não podemos educar na escola, querido. Eu estou falando de educação, educar, trazendo valores na consciência, na cabeça, no coraçãozinho dessas crianças, valores que são contrários aos valores que aquela família, como cristã, ela valoriza, ela pratica, ela vivencia. E aí a criança, ela aprende uma educação diferente na escola, e quando chega em casa, conflito com os pais. Educação é em casa. Educação é em casa. Agora o ensino é na escola. O ensino é na escola. É na escola que eu aprendi a somar, que eu aprendi a dividir, que eu aprendi quem descobriu o Brasil. Foi na escola. É lá que a gente aprende essas coisas. Educação é em casa. Como um último fato aqui de invasão, evidentemente que essa lista não termina aqui, ela vai embora. Não é à toa que hoje a igreja está se manifestando, porque a lista vai embora, ela é grande, mas eu vou citar mais uma só, que é a questão do aborto. Queridos, a igreja cristã é um organismo, é uma instituição que segue literalmente a palavra de Deus. Pode haver uma distorção de uma igreja para outra, de um sacerdote para outro, que tem um entendimento. Desde os tempos de Jesus,
essas divergências existem até hoje lá no povo judeu. Tem sacerdote, um rabino que não concorda com o outro em determinados aspectos, um acha que é uma coisa, um acha que é outra. Isso existiu e existe e existirá até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. São diferenças. Mas eu lhe digo uma coisa, todos eles, mesmo às vezes com um entendimento um pouco diferente, mas o entendimento é buscando acertar aquilo que está na palavra, aquilo que está na Bíblia. E numa coisa nós concordamos, o aborto é abominação ao Senhor, é abominação. A igreja, esse valor, ela não abre mão. A igreja não abre mão. E hoje a política está invadindo a igreja quando ela tenta estabelecer algo que fere esse valor, que vem de encontro com esse valor. E aí, nessas questões e questões mais como essas, a política está invadindo a igreja. E é por isso que a igreja está hoje se colocando na política. A igreja, ela não pode ficar inerte diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante de tudo isso que eu estou expondo aqui nesse vídeo para você. É por essas razões que a igreja saiu da sua caixinha, como a gente fala hoje, né? Saiu da sua caixinha não para fazer política, mas para defender os seus valores. É por isso que você hoje está vendo muito cristão aí optando por um lado, querendo votar, brigando por votar e tentando conscientizar outras pessoas para votar por alguém que defenda os seus valores na política. Para isso, a igreja, sim, ela não pode ficar inerte, ela precisa realmente entrar nesta guerra, porque para nós trata-se de uma verdadeira guerra de caráter espiritual. Porque todos esses valores são valores espirituais. E quando se ataca esses valores, você está atacando a igreja. E todo cristão deve participar dessa guerra como um verdadeiro soldado de Cristo que você é. Que você foi chamado e levantado para isso. Por isso você é chamado de cristão. Por isso você se identifica como cristão. Em Mateus, capítulo 10, no versículo 34. Jesus alerta dizendo o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer a espada, vim trazer dissensão, vim trazer a guerra. E por que a guerra? Porque de um lado se combatem valores que são espirituais, trazendo coisas que são abominação ao Senhor. Então nós fomos chamados para esta guerra, para este combate. E alerto aqueles que estão querendo combater a igreja, que Jesus também disse em Mateus capítulo 16, no versículo 18, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Esta é a minha mensagem nesse vídeo que eu deixo para você. Se quiser deixar o like, deixa. Se não quiser, pelo menos você, se chegou até aqui, já assistiu a mensagem e o recado desse humilde servo de Deus e pastor. Tá? Que Deus te abençoe, que a graça de Cristo seja abundante sobre a tua vida e que você entre nessa guerra se você é um cristão, um servo do Senhor. Deus te abençoe e conte comigo.